Vamos com as notícias do Legislativo, porque a defesa do Instituto Agronômico e dos institutos de pesquisa aqui de Campinas entraram na pauta da Câmara Municipal. A frente parlamentar, presidida pelo vereador Gustavo Peta, acompanhou e debateu a possível venda de áreas da Fazenda Santa Elisa, onde funcionam os institutos. A defesa do Instituto Agronômico e dos Institutos de Pesquisa de Campinas foi tema de uma frente parlamentar, criada e presidida pelo vereador Gustavo Peta, com a finalidade de acompanhar e debater a ameaça de venda de áreas da Fazenda Santa Elisa, onde fica o Instituto, local considerado um patrimônio científico, histórico e ambiental. Nós fizemos essa frente principalmente por conta da ameaça da venda da Fazenda Santa Elisa, que é uma fazenda que hoje abriga o Instituto Agronômico, um lugar muito nobre da cidade, e o governo do estado queria leiloar a Fazenda Santa Elisa, ou parte da Fazenda Santa Elisa. Nós montamos essa frente exatamente para impedir essa venda, e nós tivemos êxito, né? A frente reuniu por diversas vezes aqui cientistas, pesquisadores, gente relacionada ao mundo do agro, exatamente porque aquela fazenda tem um valor histórico, e não só histórico, muita pesquisa é feita ali. As principais pesquisas relacionadas, por exemplo, ao café no Brasil, são feitas nessa fazenda, no Instituto Agronômico. E o governo do estado queria vender para fazer caixa, para vender para o setor imobiliário, e nós fizemos um movimento muito forte, abaixo-assinado, reuniões na Assembleia Legislativa, reuniões na Secretaria de Agricultura, até o governador diretamente dizer publicamente que não venderia mais a Fazenda Santa Elisa. Desde a criação, em abril de 2025, a frente parlamentar atuou de forma articulada na mobilização da comunidade científica, de entidades de pesquisa, movimentos sociais e setores do agro, o que foi fundamental, segundo o parlamentar, para o governador Tarcísio de Freitas recuar e desistir de vender a fazenda. Essa frente cumpriu um importante papel, mas nós vamos manter a frente, porque os institutos de pesquisa, tanto o IAC como outros institutos que nós temos em Campinas, são muito importantes, mas infelizmente eles têm sofrido com um certo descaso por parte do governo do estado. Além disso, o vereador articulou audiências e diálogos com o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que reconheceu a relevância histórica da Fazenda Santa Elisa e avançou no processo de tombamento do local. Nas reuniões, nós tivemos aqui a presença, inclusive, do IPHAN, que abriu um processo para discutir o tombamento da Fazenda Santa Elisa. Isso foi muito importante, porque isso inibiu, o setor imobiliário, que estava muito interessado naquela área. Nós não somos contra o crescimento imobiliário da cidade, novos empreendimentos, mas nós temos muitos vazios urbanos para isso. Nós não precisamos pegar uma área verde que está preservada, que tem uma importância inclusive ambiental, além da importância da pesquisa e da agricultura, para o setor imobiliário crescer. Então, isso é uma discussão muito importante que tem a ver também com o desenvolvimento sustentável da cidade. Quanto menos áreas impermeáveis, quanto mais áreas impermeáveis, mais a possibilidade da gente não estar preparado de forma suficiente para lidar com as mudanças climáticas que estão em curso. Então é muito importante manter áreas verdes no sentido de ter um desenvolvimento mais sustentável para a cidade. Confira agora o balanço do trabalho realizado pela Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial aqui do Legislativo de Campinas. A Frente Parlamentar pela Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial da Câmara Municipal de Campinas, presidida pela vereadora Paola Miguel, focou os trabalhos em 2025 no estudo e no acompanhamento das legislações e as políticas públicas nacionais e internacionais referente à temática, bem como a continuidade dos trabalhos da frente, de mesmo nome e teor, encerrada na última legislatura pela parlamentar. A gente vê um passo muito importante da Anvisa, então teve a liberação de plantio para a Embrapa, tanto para a cannabis medicinal ser produzida, estudada, mas também teve um processo de estudo a partir da medicina veterinária. Então isso é um grande avanço para o debate, A gente vê que, por exemplo, Ribeirão Pires tem uma clínica
pública municipal de cannabis medicinal que faz atendimento para as pessoas, a gente vê diversas associações, né, que tiveram inclusive ataques nas redes sociais, que foram ali, né, mesmo com habeas corpus e toda a questão, com toda a legalização que ela já tinha no seu processo, elas tiveram o seu material destruído. Então a gente vê que o debate, né, da cannabis medicinal, ela está indo para dois caminhos muito distintos. Um, que é o do governo, de entender que muitas pessoas acabam acessando o medicamento e precisam do medicamento, que a gente precisa democratizar o acesso, que é justamente a nossa luta, e um outro é um processo de repressão para que somente as grandes farmacêuticas tenham acesso e as associações fiquem fora disso. Apesar das políticas de regulamentação e incentivo à pesquisa sobre a cannabis, o acesso à terapia ainda é excludente. O alto custo dos medicamentos e os entraves jurídicos criam um gargalo que impede a chegada do tratamento a quem mais precisa. Segundo a vereadora, reverter esse cenário é uma das lutas da frente parlamentar. O que a gente sabe é que a cannabis medicinal, ela salva e muda muito a vida de pessoas de diversas patologias, né, como Parkinson, alguns sintomas do espectro autista, alguns sintomas do espectro autista, para as escleroses, para as epilepsias, para dores crônicas. Então, essa população necessita da urgência de ter acesso a um medicamento que seja cada vez mais acessível, porque ele é vendido na farmácia hoje. A dificuldade está no preço. E também que a nossa luta aqui na frente parlamentar é na desmistificação. O que fazer quando chega uma pessoa no posto de saúde que ela já utiliza o medicamento, né, e agora ela precisa ter acompanhamento para alguma outra coisa, né, que já faz a utilização, por exemplo, para Parkinson. Como que a gente pode pensar, né, como que é essa interação, por exemplo, com remédio de pressão alta, de diabetes? Hoje não há uma formação, né, dos nossos profissionais para conseguir fazer justamente esse vínculo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem trazido, né, para desmistificar e principalmente diminuir o preconceito com relação a um medicamento que tem mudado a realidade de muitas pessoas. Paola também comentou sobre os desafios enfrentados pelo grupo de trabalho. Nosso principal desafio é chegar na área da saúde hoje, porque muitos profissionais têm muitas resistências a fazer novas formações, né, de qualquer outra área que não seja a cannabis, então tem uma resistência com relação a isso. A gente sabe que muitas vezes nossos servidores públicos estão sobrecarregados, então você ter mais uma formação sobre isso, né, sobre a utilização, né, do medicinal para o recreativo, a gente faz esse debate de forma constante, né, das diferenças que são, né, e a diferença que tem na regulamentação. Mas um ponto muito importante, a gente precisa diminuir o preconceito. E a única pessoa que vai saber qual que é a dosagem, qual que é a melhor forma, o horário, né, é um profissional que tenha estudado para isso. Então ele é que pode falar, né, se o medicamento é em gotas ou então é alguma outra forma de utilização, porque tem alguns casos, né, de epilepsias que você consegue reduzir de forma significativa as crises, mas que você não consegue zerar as crises. E nesse caso, né, tem vários estudos que trazem que, como se fosse uma bombinha de asma, né, que aí a absorção seria mais rápida, mas a única pessoa que consegue falar isso, né, de qual que é a melhor forma, o melhor horário, o melhor método de utilização, né, são os profissionais que tiverem, né, a qualificação para poder prescrever, acompanhar e principalmente não ter o preconceito sobre isso. O vereador Guilherme Teixeira atende pedido de vários setores e, além da saúde, destina as emendas impositivas para instituições que atuam na assistência social. As emendas impositivas destinadas pelo vereador Guilherme Teixeira no montante que obriga a destinação para a saúde pública teve foco em melhorias no atendimento da rede Mário Gatti. 60% foi para a rede pública municipal, onde a gente conseguiu contemplar o Mário Gatti, onde a gente conseguiu contemplar o Ouro Verde, a rede Mário Gatti em si, né? E os outros 40 que sobraram, nós destinamos eles a hospitais filantrópicos, entidades que prestam serviços de saúde através da filantropia. Para o atendimento às instituições de saúde filantrópicas, o destaque é a Fundação Penido Burnier. Eles procuraram a gente porque estavam com um problema e queriam comprar um equipamento novo que também vai agilizar
os atendimentos dele, que é um equipamento de laser, e nós conseguimos contemplar através da nossa emenda, nós destinamos para que eles pudessem comprar esse equipamento que vai ajudar muito no atendimento, vai ajudar muito nas questões das nossas filas do sistema público de saúde, e a gente acredita que essa parceria é muito importante entre a emenda do vereador e essas entidades filantrópicas. Por quê? Nós, quando estamos em campo, que nós estamos conversando com a população, a gente percebe aquilo que a gente consegue melhorar através das nossas emendas. E a gente vai buscando essas entidades que são parceiras e acabam acrescentando para elas muita questão, tanto no cuidado quanto no atendimento. Eles conseguem ter uma ampla modernidade no seu equipamento e no atendimento à população em geral. As emendas impositivas correspondem a 1,2% do orçamento líquido anual do município. Este ano, cada vereador teve R$ 3.450.000 para as destinações, sendo 50% obrigatoriamente para a saúde. O vereador Guilherme Teixeira também fala de como fez a divisão entre as outras secretarias. Entidades que prestam atendimento na assistência social também tiveram destaque na destinação do parlamentar. Na questão da assistência social, nós fomos procurados por algumas entidades que já prestam serviço, são entidades de décadas no nosso município, já tem serviço prestado, já tem uma relevância muito grande na nossa rede de proteção. Então, na assistência social, nós buscamos essas entidades, nós somos procurados por elas também e nós aportamos esses recursos para poder ajudar elas em alguns projetos, em algumas adaptações que eles precisam de mobiliário, de equipamento, para poder ajudar eles a ofertar uma melhor qualidade de serviço para a população e também para poder ampliar esse atendimento, esse acolhimento às pessoas que precisam. Para o vereador, que está em seu primeiro mandato, a emenda impositiva é uma importante ferramenta. Ele garante que vai acompanhar a execução dos valores de perto. Ela é um importante instrumento do parlamentar, porque nós estamos muito próximos a essas entidades, à população em geral, então nós conseguimos ouvir muito daquilo que eles precisam. E ela é um instrumento importantíssimo, porque ela atinge realmente aquilo que eles estão precisando naquele momento, naquela hora, e isso fortalece muito o serviço da cidade. Isso acaba proporcionando para a população um melhor atendimento, mais atendimento. Nós vamos estar fiscalizando de perto, cobrando as secretarias em que nós destinamos essas emendas, para poder saber como é que está o processo, se for processo de licitação por algum equipamento, como está o processo. A gente vai ter que fiscalizar durante o ano todinho, cobrando o empenho dessas emendas na destinação que nós colocamos aqui nas emendas do orçamento. Indicação do vereador Nick Schneider solicitando readequação do ponto final da linha 240 no Jardim Garcia é atendida pelo Poder Executivo. Depois de ser procurado pelos moradores do Jardim Garcia, o vereador Nick Schneider fez uma indicação solicitando a readequação do ponto final da linha 240. O Poder Executivo realizou um estudo de viabilidade que culminou em uma reforma estrutural do local, resolvendo uma demanda antiga da população da região. Passageiros dos ônibus, os pedestres que passam por aqui iam atravessar, não conseguiam atravessar porque o ônibus tampava a visão, então não sabia se vinha carro, se não vinha, enfim. Aqui é um lugar de muito movimento, ônibus descem pela Albuquerque Lins e outras ruas do bairro e não tinham onde parar aqui na Vicente Belocchio, então ficavam parados aqui na rua. Uma rua de mão dupla, então você veja, carros vinham de um lado, de outro e tinham que desviar do ônibus e pegavam outros carros de frente. Um problema crônico de trânsito que nós tínhamos e pedimos à ENDEC, ao prefeito, à Secretaria de Transporte para que fizesse esse recuo, esse estacionamento. Tínhamos área para fazer isso, tínhamos essa noção de que seria possível e fizemos o pedido e fomos atendidos. Será colocado também um novo ponto de ônibus ali, mais moderno, mais confortável para os usuários. O risco de acidentes era uma queixa comum entre a vizinhança. Antes os ônibus estacionavam aqui e dificultava para os carros ir e vir, entendeu? E também para as pessoas que atravessavam a rua, era uma dificuldade muito grande. E parava o trânsito também, né? E melhorou muito, né? Então, eu acho que daqui para frente deve melhorar mais ainda, né? Olha, não tinha como.
O ônibus parava aqui e não passava mais carro, tinha que esperar a vez um do outro. E com esse recuo ficou maravilhoso, ficou perfeito. Tudo para melhor, menos perigo, né? E mais acessibilidade no movimento aqui de carros. Fica muito bom. Ficou bem melhor. Por quê? Porque é mais fácil para os passageiros subirem, a calçada mais alta, certinho. Traz mais segurança agora, Kaique? Agora tá mais segurança. Aí agora você vai poder subir e descer do ônibus com tranquilidade? Sim, Você acha que essa obra foi boa, foi positiva aqui para o bairro? sim, muito positivo. Agora, com a implantação do recuo para os ônibus, o local vai ter mais fluidez no trânsito, além de garantir mais segurança para os passageiros que embarcam e desembarcam aqui no local. Segurança no trânsito, conforto, comodidade, tudo que os moradores merecem. Aqui nós temos uma população idosa muito grande, pessoas com a idade mais avançada, pessoas que são jovens há mais tempo e merecem todo o nosso carinho. Não só da região, mas toda a cidade de Campinas. Essa rota é uma rota de trânsito muito importante. Muitas pessoas que vêm do centro passam debaixo da Anhanguera, sob a Anhanguera, vinda do Jardim Aurélia, e usam essa rota para acessar a John Boy Dunlop. Então é uma via onde ganha, uma obra, aliás, onde quem ganha é a cidade de Campinas como um todo.